conflito na Caxemira tem raízes no Império Colonial Britânico, visto que o território da Península Indiana era parte desse império, e era considerado uma das principais riquezas do Reino Unido, visto que era chamado de a principal joia do Império Colonial Britânico, já que era um grande centro fornecedor de produtos. O período de dominação britânica na Índia é chamado de Raj Britânico, e ele durou aproximadamente um século. A Índia só conquistou a independência dela depois da Segunda Guerra, já na metade do século XIX. Durante o processo de independência, houve uma união entre os povos hindus e muçulmanos, e os dois grupos religiosos passaram a desobedecer às leis inglesas e iniciaram também greves de fome e diversos boicotes aos produtos de origem britânica. Uma figura essencial nesse processo foi Mahatma Gandhi. Essa união entre os dois grupos religiosos foi fundamental para a independência na Índia, e com a Segunda Guerra Mundial o Reino Unido passava por dificuldade e ele não tinha mais condições financeiras de manter o domínio sobre o território. Então, em 15 de agosto de 1947, foi declarada a independência da Índia, e o território se dividiu em duas nações, que era a Índia e o Paquistão. E ela foi dividida assim porque existia uma parte da população que era majoritariamente muçulmana e outra que era majoritariamente hinduísta. Então a Índia seria o país dos hinduístas e o Paquistão dos muçulmanos. A divisão acabou levando a várias famílias terem que se locomover e se deslocar da onde elas originalmente moravam para se tornar parte desses novos países de acordo com suas religiões. Só que quando houve essa divisão pelo Império Britânico, a Índia ela era basicamente formada de vários principados, e esses marajás, que governavam esses principados, tiveram a escolha de definir de qual país eles se tornariam parte. E a região da Caxemira era dominada pelo marajá Hari Singh, que era o rei Dogra, como era conhecido. Após as transformações geopolíticas da Segunda Guerra, os territórios da Caxemira foram divididos entre a Índia, o Paquistão e a China. Só que, quando houve essa separação entre a Índia e o Paquistão, o Hari Singh, que era o marajá de boa parte do território caxemiro, preferiu se manter independente, porque ele queria evitar a pressão sobre ele a partir da Índia e do Paquistão. Nesse caso, o Hari Singh ele era um governante hinduísta, só que a maior parte da população do território em que ele governava, que atualmente é a parte indiana da Caxemira, era muçulmana. Com isso, essa população ela ficou com bastante medo de que ele anexasse o território à Índia e não ao Paquistão, e isso levou a diversas rebeliões que foram apoiadas pelo Paquistão. Bom, é importante ressaltar que não dá para entender a região da Caxemira como se fosse uma só. Ela é formada por diversos territórios menores, que hoje em dia são divididos e controlados por alguns países, e que juntos formam uma área montanhosa que faz fronteira tanto com o norte da Índia e do Paquistão, quanto com a China. A tensão envolvendo esses três países teve início com as transformações geopolíticas ocasionadas pelo fim da Segunda Guerra Mundial, quando aquele território foi dividido. Por ser uma área muito rica em recursos hídricos, incluindo até as nascentes dos rios Ganges e Indo, que são muito importantes para aquela região, a Caxemira logo se tornou área de conflito entre esses três países, em especial entre a Índia e o Paquistão. Essa questão se agrava ainda mais quando a gente considera também as diferenças étnicas e religiosas entre a população que vive naquela área e a população dos dois outros países. O conflito, ele basicamente gira em volta do estado de Jammu e Caxemira, que é a parte da Caxemira que pertence à Índia, e lá 60% da população é muçulmana, o que se difere do resto da população indiana, que é predominantemente hinduísta. Por isso, o Paquistão, que é um país de maioria muçulmana, luta para que essa parte da Caxemira fique sob seu controle. Além disso, o conflito se intensificou porque ambos, a Índia e o Paquistão, têm bastante poder militar e eles são duas potências nucleares, o que pode ser um tanto destrutivo. A Guerra de Independência da Índia se deu durante o período da Guerra Fria, e o Paquistão recebeu apoio dos Estados Unidos e a Índia da União Soviética. E a região ela seria propícia para ser um local para teste de armas nucleares. Nem os Estados Unidos nem a União Soviética queriam que a China tomasse a região, porque a região era uma potência
em tecnologia nuclear na Ásia. Então, eles acabaram se aliando a essas nações. A Índia realizou seu primeiro teste nuclear em 1974 e o Paquistão logo depois, em 1998. O conflito na região da Caxemira se intensificou ainda mais quando a China passou a fazer parte dele. Com a Guerra Sino-Indiana de 1962, que, como o próprio nome diz, ocorreu entre a China e a Índia, a China se apoderou de uma região chamada Xai-Xin. E aqui teve uma pequena divergência das nossas fontes, porque alguns sites falavam que a China já tinha controle daquela região em 1950 e que a guerra serviu realmente só para oficializar esse domínio, e outros afirmam que não, que ela só tomou posse realmente em 62. A China considerava essa região muito importante porque ela era uma ligação estratégica entre os territórios chineses do Tibete e de Xinjiang. Para piorar ainda mais essa situação, no ano seguinte, em 63, o Paquistão cedeu alguns pedaços do seu território da Caxemira à China e a Índia passou a reclamar essas áreas. Ao longo dos anos foram feitos alguns acordos para tentar apaziguar a situação na Caxemira. Entre eles, um dos mais importantes foi o Acordo de Simla, feito em 1972, que entre suas medidas previa a libertação dos prisioneiros de guerra paquistaneses que estavam sob a custódia da Índia. Ele estimulou também uma negociação pacífica para o problema da Caxemira, a partir de debates e tal, não de guerras. Também delimitou uma linha de controle, em substituição a uma linha de cessar-fogo criada em 48, e estabeleceu princípios que deveriam reger as relações futuras entre a Índia e o Paquistão. Esse acordo só foi bem sucedido até a década de 90, quando novos conflitos assolaram aquela região. Na década de 90, foi proposto também um tratado mundial de proibição de testes nucleares, que proibia o teste de armas nucleares, e ele foi assinado por 71 países, incluindo 5 dos 8 que se sabe que têm posse de armas nucleares. Mas a Índia e o Paquistão, juntamente com a Coreia do Norte, que novidade, se recusaram a assinar o acordo. Existem diversos grupos paramilitares envolvidos no conflito. Eles são, em sua maioria, apoiadores da unificação entre a Caxemira e o Paquistão, e muitos são considerados organizações terroristas jihadistas. E suspeita-se que os jihadistas, no caso, apesar de muitos estarem banidos pelo governo paquistanês, são, na verdade, apoiados por esse mesmo governo. Os principais conflitos armados na região ocorrem em disputas entre esses grupos e as forças armadas indianas, que também são acusadas de inúmeros atos que infringem os direitos humanos. Os principais grupos envolvidos incluem o Al-Badru, que é um grupo jihadista considerado terrorista pelos Estados Unidos e a Índia, o Jammu Kashmir Liberation Front, ou JKLF, que é um grupo majoritariamente muçulmano, mas que defende ser laico, e durante os anos ele já demonstrou opiniões bastante diferentes, mas atualmente ele defende que a Caxemira deveria ser um estado independente e não apoia nem o islamismo, nem o hinduísmo no sentido de ser a religião dominante da Caxemira e ela ser dividida ou anexada por conta de motivos religiosos. Eles possuem apoio militar do Paquistão e são considerados terroristas pela Índia. E eles foram um dos principais envolvidos na insurgência caxemira. O Hizbul Mujahideen é um grupo pró-Paquistão, considerado terrorista pela Índia e pelos Estados Unidos. O Lashkar-e-Taiba é um grupo considerado terrorista muçulmano que visa a anexação de todo o território caxemira ao Paquistão. E o Jaish-e-Mohammed é um grupo jihadista que visa a anexação da Caxemira ao Paquistão e também tem como seu principal objetivo a expulsão de não-muçulmanos da Península Indiana. Eles são responsáveis por vários ataques, inclusive uma explosão suicida em 2019. Grupos paramilitares existem outras organizações que também visam a independência da Caxemira ou o fim dos conflitos, e brigam por isso politicamente e também na mídia. Quanto à situação atual desse conflito, desde o final da década de 80, a parte indiana da Caxemira vem sofrendo atentados terroristas, tanto por parte de militantes muçulmanos, quanto por militantes paquistaneses que atravessam a fronteira para lutar contra o controle indiano daquela região. Enquanto isso, estima-se que cerca de 600 mil soldados indianos operem naquela área para reprimir essas rebeliões.
O governo do Paquistão afirma que os rebeldes são forçados a ser rebeldes por causa das políticas repressivas da Índia e da corrupção do sistema deles. Além disso, a economia na Caxemira é muito instável e eles têm altos níveis de desemprego, o que contribui para tornar aquela área ainda mais vulnerável a crises sociais. Os paquistaneses também acusam o exército indiano de usar meios como assassinato, tortura e estupro para suprimir o direito do povo da Caxemira de determinar seu próprio futuro político, como por meio de um plebiscito, que em 60 anos de conflito nunca foi feito. Mas é importante falar que o Paquistão também não parece muito disposto a negociar com a Índia e fazer um acordo para finalizar esse conflito, porque eles ainda estão determinados a ganhar o controle do Estado indiano da Caxemira. E mesmo que eles falem mal do governo indiano por nunca ter tido a iniciativa de fazer um plebiscito para saber o que a população realmente acha, eles próprios nunca tiveram essa iniciativa e se apoiam só no argumento de que, como a maioria da população daquela área é muçulmana, seria do desejo deles fazer parte do Paquistão e não da Índia. Essa birra entre os dois países, em que ninguém cede nada, toma proporções concretas em conflitos como o que ocorreu no ano passado, quando foi realizado um atentado suicida contra policiais indianos, que acabou provocando ataques aéreos entre os dois países e que, obviamente, ocasionou a preocupação da comunidade internacional, que tinha medo que os países começassem a usar seu arsenal nuclear. Kashmir is always the battleground. Kashmir is a disputed area. It neither belongs to India nor belongs to Pakistan. Two giants of nuclear giants, we are nothing in between them. There is always uncertainty. You never know what is going to happen. It can be a hartal, it can be a strike, anybody can be killed anytime. We are the pawns in their hands. It's a mess. It is a mess, and we have been affected in every possible direct and indirect way. I have been born in this conflict and I have to die within this conflict.